Adão, uma estrutura espiritual. Adam Rishon em hebraico significa primeiro homem. Adam, homem, Rishon, primeiro. Além do mais, não falamos acerca de um homem físico. Do ponto de vista da sabedoria da Kabbalah, Adam Rishon é uma estrutura espiritual que consiste num grande número de partes, desejos. Inicialmente, estas partes estavam conectadas umas com as outras e trabalhavam com o desejo completo, ou seja, por Adão. Semelhante a como as células no corpo trabalham para todo o corpo. O que estava a conectá-las, então? A força superior, a força da unidade, doação e amor. Em suma, o Criador. Então, com o desenvolvimento do egoísmo, ou seja, quando cada parte começou a sentir-se apenas a si própria, estas partes, desejos, começaram a afastar-se umas das outras, e a alma única, chamada de Adão, fragmentou-se em muitos pedaços que caíram no nosso mundo, ou seja, nesta realidade a que chamamos a nossa realidade física. Nesta realidade física, os desejos não só estão separados pelo egoísmo, como também pelos nossos corpos biológicos, a edição mais grosseira da matéria egoísta. Por forma a restaurar o sistema de Adão e a voltar a ele, o Criador deixou no objeto físico chamado homem uma pequena parte da luz superior. Esta parte é chamada de ponto no coração, ou uma centelha do Criador, uma centelha de amor, chamando a pessoa para cima. O ponto no coração existe em cada pessoa, mas em alguns está a despertar agora, e noutros ainda não despertou. Mas quando acorda, a pessoa vai compreender que é tempo de regressar a casa, para o desejo único chamado de Adão. E para isto, precisa de se adaptar ao desejo e ser doador e amável como ele. E é para este propósito que a criação se desenvolve em 3 fases. 3 níveis de desenvolvimento da criação. O primeiro nível é inconsciente. O nível em que a maioria das pessoas ainda se encontra. O ponto no coração ainda não despertou nelas e não há nada a fazer. Reagem automaticamente aos desejos que são despertos nelas e implementam-nos automaticamente. O segundo nível é parcialmente consciente. Neste nível, o ponto no coração já começa a revelar-se numa pessoa. A pessoa começa a compreender que não consegue controlar a sua natureza, que apenas o ambiente circundante desperta na pessoa todo o tipo de pensamentos e desejos e, como resultado, as ações de livre-arbítrio são apenas em escolher o ambiente certo. O terceiro nível é um nível espiritual, quando o ponto no coração já se revelou na totalidade em uma pessoa. A pessoa usa todos os seus desejos pelo benefício da sociedade, pela força da natureza que une todas as pessoas. Nesta altura, a pessoa já possui o entendimento que apenas 2 forças se encontram em desenvolvimento na humanidade: a força do Criador, a força da conexão e integração, e a força egoísta, a força da criação. A força egoísta, que é verdadeira e poderosa, não apareceu do nada. Foi desenvolvida em nós através da evolução dos desejos. A evolução dos desejos. Toda a história da humanidade é um processo de crescimento do desejo, ou crescimento do egoísmo. E a primeira é o nível da natureza inanimada. Os desejos básicos dominam a pessoa: comida, sexo, família. A era da civilização, a era antiga, é o nível vegetativo, quando o desejo de riqueza domina as pessoas. O período medieval é o nível animado, e neste nível permanece o desejo de poder. O tempo moderno é o nascimento da civilização do indivíduo. Já é evidente o forte desejo por conhecimento, e este é o período das descobertas geográficas, a revolução científica, o período da renascença, quando a pessoa é o centro da atenção. E claro, o nosso tempo, o tempo da integralidade, quando o desejo de descobrir o significado da vida e a lei uniforme da criação aparece nas massas. Neste nível, a pessoa já é capaz de concretizar este desejo se ultrapassar o seu ego, as suas qualidades egoístas e elevar-se acima delas. E aqui precisamos de acrescentar o termo mais importante: intenção. É a intenção que dá direção aos desejos, sentimentos e emoções. Não temos qualidades e desejos melhores ou piores, apenas uma oportunidade de os usar para o melhoramento ou prejuízo dos outros. Ou seja, uma pessoa pergunta qual é a intenção que a leva a fazer isso. Essa é a pergunta. A pessoa possui uma intenção inata para viver apenas pelo seu benefício. E já agora, os nossos desejos animalísticos de comida, segurança, sexo, família não são egoístas. Eles não são diferentes dos desejos do mundo animal. O verdadeiro egoísmo é revelado precisamente no grupo constituído por pessoas que estão a tentar conectar. Quanto mais querem alcançar a qualidade de doação e amor, a qualidade do Criador, mais contradições e desacordos aparecem entre estas pessoas e mais próximas vão ficar quando conseguem construir a intenção correta. Ou seja,
Uma pessoa deve usar o seu egoísmo por forma a elevar-se acima dele, por um propósito mais elevado. Precisamos ser claros, a intenção é a nossa única ação. No mundo espiritual, são apenas aceites as nossas intenções de doação altruístas. Lembre-se, por forma a alcançar a intenção correta, é necessário o ambiente correto. A influência do ambiente. A sabedoria da Kabbalah diz que a liberdade de escolha de uma pessoa está em colocar-se sob a influência do bom ambiente. Apenas a força superior pode mudar a intenção, mas apenas o ambiente pode dar a preparação para esta mudança, pensamentos e reações a sentimentos e emoções.